E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo aí? Bom, meu negócio estragou, mas eu ainda vou gravar assim. Eu acho que pelo menos tá sendo gravado, né? Então, eu queria mostrar pra vocês um outro livro que eu acho muito interessante e que vale muito, 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 muito a pena ler. E o nome desse livro é O Grande Divórcio, também de C.S. Lewis, tá? Eu juro que eu vou mostrar outros autores aqui também, que são muito bons, mas por enquanto eu vou mostrar esse aqui. E a história desse aqui é simplesmente incrível. Aparece na frente de uma parada de ônibus. Ele começa a caminhar numa cidade que ele fala meio cinza, meio chuvosa, assim, tu tem essa impressão. E é uma história realmente. Só que ela traz uma reflexão muito grande sobre a vida, sobre quem nós somos, sabe? E ali o que que acontece? Bah, ele tá caminhando naquela cidade, né? Ele tá caminhando lá. E daí ele para ali numa parada de ônibus e tem uma fila, assim. E nessa fila, já de início, enquanto eles estão esperando o ônibus vir, várias brigas, várias intrigas acontecem. E tem um casal lá que, pá, eles brigam, se separam ali, já não querem mais ficar ali juntos. E daí tem uma pessoa, por exemplo, que eles falam, ah, tem um lugar aqui na frente na fila por tanto de dinheiro. Daí ele pega e entrega esse dinheiro, assim. Ele pega e entrega, não. Ela pega e, pá, eu vou aí pra pegar esse dinheiro. E daí no fim o cara tava só trolando ela, né, e tudo mais. Ele só queria tirar um lugar da fila. E logo o pessoal, pá, dava um passo pra frente, um passo pra frente, um passo pra frente. Enfim, eles estavam numa fila para esperar um ônibus. E esse ônibus, quando ele chegou, era um ônibus dourado e tudo mais, muito bonito, com um motorista lá e a maioria das pessoas sentiu raiva do motorista, né? Então eles começaram a subir assim, tipo, eles entraram dentro do ônibus e o ônibus tinha bastante lugar para todo mundo, sabe? Mas eles se batiam como se não tivesse lugar lá e tudo mais. E daí o ônibus fechou a porta e começou a subir. E eles foram subindo e ele não tinha consciência do que estava acontecendo, né? O personagem principal, que eu acho que seria o próprio C.S. Lewis. Porque ele conta como se estivesse dentro de um sonho, alguma coisa assim. E ele começa a subir. E quando ele vai subindo, ele vai encontrando outras pessoas ali, né? Outros tipos de. Um dos homens que ele encontrou, por exemplo, é um homem zarrão, né? Um homem grande, assim. E esse homem grande, eles bofeteiam um cara antes de entrar no ônibus, assim. E daí ele fica meio que perto ali deles, ali também, o homem zarrão. E ele encontra um artista ali. E esse artista, ele, nossa, entende o mundo de uma outra forma e tudo mais. E todo uma mentalidade assim, uau, diferentona. E daí eles falaram que eles estavam indo para um outro lugar, que era o lugar onde o ônibus, né, ele iria parar o destino do ônibus. E o ônibus estava subindo e a terra estava se afastando, né? O lugar que eles estavam ali estava cada vez menor, até que apareceu tipo um penhasco, um desfiladeiro. E o ônibus subiu, 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 voando assim, até que uma hora pegou, estacionou, pá, e parou numa ilha. E quando eles desceram da ilha, eles perceberam que aquela ilha, aquele lugar, ele era. Eu tô contando os primeiros capítulos, né? Porque eu acho que assim vocês vão poder se ligar. Mas naquele, naquele lugar, assim, eles perceberam que todos eles eram fantasmas. Ou seja, eles não tinham corpo. Porque o lugar todo era físico. Ah, era como é que eu posso dizer? A grama, eles não conseguiam levantar a grama, eles não conseguiam levantar uma folha. A grama parecia espinho nos pés dele, porque eles pisavam e elas eram muito mais duras do que o corpo deles, entendeu? Porque o corpo deles ali era um corpo de fantasma. Então, onde eles caminhavam parecia um campo minado, né? Parecia um campo minado. Aí, Aí o que que aconteceu? Enquanto eles estavam olhando ali o lugar, né, tentando, ele conta ali que ele até tentou, tipo, levantar uma flor e ele não conseguiu, né? E enquanto eles estavam tentando, mexendo ali no, nesse lugar, começou a aparecer santos, que eram tipo, começou a aparecer um monte de pessoas com corpo, que eram, como é que eu posso dizer, eram pessoas brilhantes, com corpo, santos, separados, sabe?
E eles começaram a vir e cada santo era para uma pessoa diferente, eles chamavam ali. E uma das primeiras pessoas que apareceu era o cara lá, o Homem Zarrão, né? Que eu contei ali antes, que deu uma. Esbofeteou o cara. E ele parecia um cara certinho e tudo mais, né? E daí, o Homem Zarrão, apareceu um santo pra ele. Um homem que, tipo, era. Era. Como é que eu posso dizer? Era um homem, digamos assim, que era corpóreo, assim, tudo mais. E ele não gostou nem um pouco disso. E ali tu vai vendo a história e tu vai descobrir que o Homem Zarrão, ele era um dono de uma empresa, uma empresa assim. E ele exigia demais os funcionários, de forma que tipo desgastava demais eles. E era um homem assim que se dizia íntegro e reto, mas maltratava todas as pessoas que estavam perto, sabe? Porque ninguém aguentava estar perto dele porque ele exigia demais, ele, sabe? Ele não cuidava das pessoas que estavam perto. E isso desgastou tanto um cara que era esse santo aí, que esse santo acabou matando ele. Matando, tipo, o Homem Zarrão. Só que depois de um tempo ele pegou e se arrependeu, sabe? E ele começou a buscar um novo estilo de vida e tudo mais, sabe? E se eu não me engano, aquele que antes era artista, que tava aparecendo lá, numa outra história, assim, tipo. E o Homem Zarrão ali, né? Ficou furioso e ele não queria ficar no mesmo lugar que esse cara. Então ele decidiu voltar pro ônibus porque ele não queria ficar com esse cara ali, sabe? No lugar que era realmente real, que era físico, sabe? E o outro lá, o, o outro que era artista e tudo mais, se eu não me engano, ele, ou algum parecido assim, ele pegou, tipo, e tentou levar algumas frutas, algumas coisas de lá pra vender no outro mundo, lá no outro lugar. E o C.S. Lewis tem até um momento que ele pega e começa a caminhar em cima da água de tão leve que ele é, sabe? Como fantasma e tudo mais. Bom, enfim, eu não tô contando tipo toda a história pra vocês. E eu só tô contando umas partes assim. Mas qual é a questão? A questão é que aquele lugar que eles estavam era o inferno. Que no agora não parece ser o inferno. Porque lá tudo que tu pensa se torna realidade, mas você não tem prazer em nada. Porque nada é realmente real, entendeu? Porque tudo é questão de pensamento e tudo mais. E ali onde eles estavam, ali era tudo real. E tipo, eram coisas físicas. E ali era para representar o céu. E qual é a questão da história? A maioria da que tu vai ler ali, a maioria eles rejeitam ir pro céu, eles rejeitam ir pro céu com a ideia de que o inferno vai trazer mais prazer para eles. Sabe? E é muito incrível, tipo, porque é como se eles morressem e tivessem uma segunda chance, estando no céu, de querer o céu, e ainda assim eles rejeitam o céu. Então aparece, por exemplo, uma mãe que ela era super protetora e tudo mais lá, e protegia o filho e tudo mais. E ela queria, tipo, dominar o filho. E o filho tava no céu já. E depois que ela morreu, assim, ela falou: Nossa, como eu sofri por causa que o meu filho morreu e tudo mais ali. Mas ela tinha outros filhos, ela tinha um marido e ela não cuidou de ninguém, ficou, sabe, sofrendo ali. E daí eles falaram: Olha, você pode ir pra lá, você pode passar por um processo e você pode ir pra lá, mas não vai por causa do teu filho, entendeu? Vai, tipo, pra você ter uma nova vida e tudo mais. E ela falou: Não, mas eu não posso ficar com meu filho lá, então traz ele aqui. Ou seja, ela preferia que o filho dele fosse pro inferno com ela do que, tipo, ela ir pro. Do que ela ficar, tipo, do que ele ficar no céu, entendeu? Sem ela. E o filho dela realmente era uma boa pessoa, mas ela era fanática pelo filho, de certa forma, assim. Que é aquelas mães superprotetoras e tudo mais. E isso não é um amor, na verdade é uma distorção dele. Porque senão ela preferia o melhor dele. E o melhor dele era aquele lugar onde ele estava.
E teve uma outra situação em que ela tava, como é que eu posso dizer, em que uma outra mulher que era, tipo, ela era casada, ela passou a vida toda assim, querendo que o marido fosse grandioso, 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 e o marido tava no céu, sabe? Só que ela pensou, nossa, meu marido não sabe fazer nada, então eu vou ter que fazer tudo por ele. Aí ela pegava e fazia negócios por ele, fazia coisas por ele, e desgastava ele demais. Porque tudo que ele queria era viver tranquilamente, era ter paz, era ter sossego, sabe? Era viver uma vida boa. Mas ela queria sucesso, 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 sucesso. E achou que o marido, por não querer sucesso, era na verdade um débil, que não conseguia fazer nada sozinho. Então acabou fazendo com que o marido vivesse uma vida amargurada. Porque ele queria cuidar dela, ele queria fazer as coisas, mas ela só queria poder, poder, poder. Uma casa maior, uma coisa maior, uma coisa maior. E isso fez com que o marido, tipo, vivesse uma vida amargurada, porque ele queria, tipo, poder viver e ele não tinha essa liberdade, porque ela tirava toda a liberdade dele. Então ela falou, nossa, ela falava lá pro santo lá, nossa, me leva lá pro meu marido, porque ele não sabe fazer as coisas sozinho, entendeu? Porque ele não sabe fazer nada sozinho, e ela queria controlar ele lá no céu. Por isso que ela acabou não indo, sabe? E teve algumas situações em que tinha uma pessoa que ela tinha, tipo, um demônio de estimação. E aí esse demônio de estimação, ele meio que, bom, foi tocado por um anjo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E daí, tipo, até mostra que até aquilo que era ruim pode se tornar uma coisa boa, tipo, ah, é aquela parte que Deus diz assim, que onde apontou o pecado, superabundou a graça, entendeu? Mais ou menos isso. Enfim, ah, a questão é que você vai perceber que muitas situações, dessas situações parecem contigo. Ou não, né? Mas muitas vezes pode se parecer contigo. De que, pá, cara, ainda que eu tivesse uma segunda chance de ir pro céu, talvez eu não iria por causa da minha teimosia. Que é esse o princípio dessa história aqui, ó. Dessa história. Por isso que eu quero que vocês leiam isso. Entendeu? Porque existem muitas coisas que a gente é teimoso. Teimoso demais. E daí Deus quer tratar a gente e a gente não consegue. Então, leiam. O nome é O Grande Divórcio, que é no momento ali em que as pessoas tipo, são separadas realmente de Cristo, né? Então, é isso aí. Valeu. Tamo junto. Até. Tchau.